Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema, e estamos dando início agora a mais uma videoaula do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Antes, porém, eu quero lhe fazer alguns pedidos muito especiais. Primeiro, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal. Sim, seja um dos inscritos do canal da Escola Teológica Shema. Curta as nossas aulas, se tem abençoado e edificado a sua vida. Também faça algum comentário do que você tem achado da aula ou mesmo fazendo alguma pergunta, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras pessoas que também desejam aprender mais a palavra de Deus. Sim, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, grupo da igreja, para que outras pessoas sejam edificadas. Nós estamos aqui dando aula do curso básico e do curso médio em teologia online, completamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você deseja estudar conosco, entre em contato. Eu tenho certeza que nós poderemos te ajudar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, Teologia da Vida Cristã. Deus te abençoe. Meus irmãos, nessa noite, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais esta quarta-feira, em que aqui estamos, na casa de Deus, na presença de Deus e com o objetivo de aprender mais a palavra de Deus, né? Não poderia ser melhor. Vamos fazer então a oração, nossa oração inicial, para darmos início à nossa aula de hoje. É o nosso quarto encontro, né? Mas poderíamos dizer a terceira aula, já visto que a primeira foi uma apresentação. Temos duas aulas propriamente do conteúdo, então hoje seria ou será a terceira aula propriamente dita, né, do nosso conteúdo, do material que estamos estudando. Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecidos por mais uma noite que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, na Tua presença, e assim podemos estudar e aprender mais a Tua palavra. Ó Deus, eu peço humildemente que o Senhor abençoe a vida de cada um dos alunos, bem como a minha também, para que eu possa transmitir de maneira eficaz o conteúdo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado aqui a estudar e juntos aprender. Que a Tua graça se manifeste entre nós, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Aqueles que não estão aqui presentes, mas têm sido também abençoados e edificados através da aula que ele chega através desse vídeo, abençoe-se também, ó Pai, de uma forma especial. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de a gente entrar aqui no material, só lembrando, eu penso que todos os irmãos aqui já são inscritos no canal do YouTube da Escola Teológica Shema. Se ainda não é porventura, né, por algum motivo, ou esqueceu ou não sabe como fazê-lo, eu reforço aqui a importância de se inscrever no canal, até porque em uma ocasião ou outra que você não possa estar presente na aula, e aí você já está inscrito no canal, chegará para você a notificação, você marcando ali, claro, também ativando o sininho, vai chegar a notificação da aula, e com isso você vai estar sempre atualizado, acompanhando sem perder absolutamente nada. Penso que esse é um dos diferenciais do curso, onde o aluno, obviamente, estando presente, pode aprender e absorver muito mais, mas por uma necessidade, não podendo estar presente, tem à sua disposição a videoaula para que não perca o conteúdo. Pois bem, na semana passada, recordo-me que nós estávamos prestes a encerrar o capítulo 3, onde estávamos tratando sobre a parte que lida com a leitura devocional da Bíblia Sagrada. Eu apresentei os slides, as considerações, mas disse aos irmãos que gostaria de ler ainda aqui, junto com os irmãos, o conteúdo a partir da página 24. Para a gente fechar esse conteúdo, eu vou ler aí a partir da página 24, como ler a Bíblia, para a gente fechar esse capítulo que ficou um pouco em aberto na semana passada, e aí a gente já passar ao próximo capítulo, que é o serviço cristão.
Então, página 24, como ler a Bíblia. Deixa eu voltar esse slide aqui. Afirmou com muita precisão o teólogo Martin Anstey, a qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim a rendição, não a perícia, mas a disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, olhe bem, hein? Já começou aqui uma palavra forte. Qual é a principal qualidade que precisa existir na vida da pessoa que deseja se aprofundar nas Escrituras? Obviamente, através do caminho da leitura, estudo, meditação. Não é que seja um erudito, um profundo conhecedor das línguas originais, um exímio exegeta. Isso é bom, se puder ter tudo isso é bom, mas a primeira qualidade, sem dúvida, é a rendição. Reconhecer que o livro do qual estamos lendo, estudando, meditando, é um livro sagrado, é o livro de Deus, tem origem divina. Precisamos nos curvar diante do seu conteúdo, nos render diante da sublimidade de sua revelação, porque se assim não agirmos, poderemos ser contados entre muitos prepotentes que leem a Bíblia, mas não acreditam nela, ou se põem o tempo todo a questionar as suas verdades, seus milagres e tudo mais que nela está registrado. Então, principal, ou a primeira e mais importante qualidade é rendição e disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. Estudemos, pois, a palavra de Deus, conscientes de que o Senhor continua a falar-nos hoje, como outrora falara a Israel, mais precisamente Antigo Testamento, e à igreja primitiva, mais propriamente Novo Testamento. Devemos, por conseguinte, em primeiro lugar, olha isso aqui são características para um bom aproveitamento do leitor da Bíblia. E a propósito, tem alguém que continua conosco aí na leitura da Bíblia? A gente começou dia 20, hoje é dia 2, né? Então, como foi 28, 10 dias, né? Estamos no 10º dia de leitura. Que bom que você chegou até o 10. Falta só mais 200 e... Falta pouco. Não fica pensando nisso não, falta pouco. Número 1, amar a Bíblia. Nossa atitude em relação à Bíblia é amá-la, como a inspirada palavra de Deus. Declara o salmista todo o seu amor às Escrituras. Vejamos aqui, aliás, o Salmo 119, o maior da Bíblia Sagrada, é dedicado todo ele a enaltecer a própria palavra de Deus, Escritura, Bíblia. Então é um salmo de enaltecimento das Escrituras. E aqui no verso 97, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Aproveitar o parênteses da referência bíblica, lembrando aos irmãos, alunos, a gente está numa aula de teologia aqui que se deve falar isso, então lembrando, quando se trata de salmos, nós não damos capítulos e versículos, porque é um inário. Salmos é um inário. Estaria fazendo aqui vamos dizer assim, uma comparação meio superficial, vamos dizer assim. O livro, que nem deveria ser chamado de livro, mas por estar dentro de uma biblioteca, a Bíblia é uma biblioteca, então por estar dentro de uma biblioteca, estou me referindo a ele como livro. Não deveria, mas... Então, o livro dos Salmos está para Israel, assim como a harpa cristã está para nós, assembleanos. Fazendo uma comparação aqui um pouco superficial. O que estou querendo dizer com isso? É o inário deles. É o inário. Então, você não vai falar, vamos cantar o hino da harpa capítulo 47. Vamos adorar a Deus agora com o hino capítulo... Você não vai dizer isso. Você vai dizer o hino 30, o hino 40, o hino 100. Da mesma forma o Salmo. Salmo 100, Salmo de número 119. E aí então, versos. Parênteses fechado, prosseguindo. Se realmente amamos a palavra de Deus, ser-nos-á insuportável ficar um dia sequer sem que a estudemos. Sua leitura é-nos essencial à vida moral e à espiritual. Aliás, declarou Moisés aos israelitas
que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra suscitada da boca de Deus. Não são poucos os crentes que já leram a Bíblia mais de 10 vezes. Por outro lado, quem teria a necessária paciência de repassar com o mesmo ímpeto as obras de Homero, por exemplo, ou qualquer outra obra, qualquer outro material literário? Quem teria disposição de ler 10, 15, 20 vezes e ainda acreditando que fosse extrair revelações novas, não é? Algo que tivesse o poder de mudar a sua vida ou falar ao seu coração naquele exato momento, como uma palavra viva, revelada? Nenhum outro livro, sem dúvida nenhum outro livro, somente a Bíblia. E aí a pergunta: por que a Bíblia é-nos tão imprescindível? Como todos ansiamos ouvir a voz de Deus, voltamos ao seu livro, pois neste acha-se ele a consolar, de seu alto e sublime trono, aos quebrantados corações. Ouçamos o testemunho de John William Burgon. A Bíblia não é mais do que a voz daquele que se assenta no trono. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Altíssimo. Olha que definição maravilhosa para a Bíblia. A Bíblia é a voz daquele que está sentado sobre o trono, falando ao seu coração no momento de aflição, de dor, consolando, no momento de abatimento, frieza, edificando, exortando. E aqui vale mais um parênteses: a palavra exortar significa animar. Às vezes a gente usa ela no sentido de chamar a atenção de alguém, mas basta uma visita no dicionário Aurélio, você vai ver que exortar significa animar. Então, quando você fala, o pastor exortou a igreja, significa que ele deu uma palavra de ânimo, não uma palavra de correção. A palavra de correção é admoestação, diferente de exortação. Então, quando nós precisamos ser animados, a palavra de Deus nos exorta, nos edifica. É a palavra viva do Deus vivo, falando aos nossos corações, a fim de que também tenhamos vida. Tem você lido cotidianamente a Bíblia? Tem-na guardado na mente e no coração? Ou não passa ela de um livro esquecido e empoeirado em sua estante? É chegado o momento de nos voltarmos aos profetas e apóstolos. Sem os seus ensinamentos, como nos haveremos neste mundo que jaz asfixiado pelo maligno? Como se nós deixarmos a Bíblia em segundo plano, prescindirmos de sua necessidade vital para nós? Então, ler a Bíblia, em primeiro lugar, precisamos amá-la. Também ter fome da Bíblia. Se tivermos fome pela Bíblia, tê-la-emos continuamente às mãos. Como privar-nos do alimento que nos vem diretamente do Espírito de Deus? O profeta Ezequiel, tão logo encontra a palavra de Deus, come-a. Tal mantimento acha-se à nossa disposição manhã após manhã, na sala do banquete. Lá está o mestre a esperar-nos para a primeira refeição do dia. John Wesley amava tanto a Bíblia que não podia ficar um dia sequer privado de sua leitura. Aliás, considerava-se ele um ardoroso amante da palavra de Deus. Sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto pequenas como grandes. E você? Ama verdadeiramente a Bíblia? Sem ela nada seremos. Nenhuma orientação poderemos ter em nosso dia a dia se a prescindirmos, deixarmos de lado. Segundo plano. Terceiro lugar, precisamos guardar a Bíblia em nossos corações. Ao cantar as belezas da palavra de Deus, o salmista confessa ternamente: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os leitores periféricos da Bíblia leem-na, mas dela logo se esquecem. Olha que importante frisar, né? O leitor periférico, o leitor casual, o leitor não comprometido, lê e esquece o que leu. Agora, o leitor que ama, que tem fome e disposição de guardar, se esforça por praticar também. Guardar a Bíblia no coração implica numa prática constante e persistente de seus ensinamentos. Thomas Watson assegura muito firmemente:
Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Sem dúvida, sem dúvida. Até para o pregador, o ensinador, é sempre mais estimulante pregar a um público que você sabe que tem disposição de praticar o que você está pregando, ensinando, ou seja, o que eles estão ouvindo, do que pregar a um público que de antemão você já sabe que não vai fazer nenhuma diferença aquilo que eles estão ouvindo, não será posto em prática, não será vivenciado, não será transformado em atitude. Infelizmente, às vezes a gente consegue até ter a percepção, enquanto pregamos, ministramos, que estamos nos dirigindo a um público cujas aquelas palavras para eles pouco valor têm. Isso é muito triste, mas é uma triste realidade. Precisamos praticar. Como é lamentável o viver daqueles que, embora conheçam intelectualmente a Bíblia, não a veem de forma devocional, não a guardam no coração, pois este se acha inflado com os cuidados desta vida, não é? E aí a pergunta: como está o seu coração? Cheio da palavra? Então não cesse de falar deste livro onde quer que você esteja. Como diz, né? Pelos nossos lábios, ou seja, da nossa boca, sai aquilo que enche o nosso coração. Como é triste você conversar com um crente e aí lá vai 1 hora de conversa e não sai um versículo da Bíblia. Sabe falar sobre tudo. Tudo bem que a pessoa seja dotada de uma cultura muito vasta. É uma pessoa que, fazendo aqui um paralelo com o esporte, futebol, joga nas 11, né? Você fala de política, ele sabe. Você fala de esporte, ele sabe. Você fala de novela, ele sabe. Mas vai falar da Bíblia, não sabe. Então a boca fala do que enche o coração. E às vezes tem pessoas que falta-lhe palavras bíblicas para serem utilizadas, inclusive, em momentos oportunos. Não sabe o momento de usar um texto, um versículo, para ser aplicado à sua vida ou àquele a quem ele está conversando, ministrando, etc. Tudo isso, é claro, nós só poderemos entregar do que recebemos. Se nós não temos essa disposição para ler, estudar, meditar, como queremos nós nos colocar de pé e nos pôr a falar daquilo que nós não temos disposição de nos sentar para ouvir, ou no caso aqui que estamos tratando, para ler, para estudar? Então, e aí já entramos no último ponto aqui, que é o ponto 4, falar continuamente das grandezas singulares da Bíblia. Eis o que Moisés prescreve aos filhos de Israel, a fim de que estes jamais venham a se esquecer dos mandamentos do Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras dentre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 6-9. Aliás, que esse texto está dentro de um contexto que a Torá justamente nomina de Shema, que é o nome da nossa escola teológica, né? Shema, que é o ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vem então destacando: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E dentro desse desdobramento, ele chega nesse ponto aqui, Moisés, lá em Deuteronômio, e está enfatizando a importância de a palavra de Deus ser transmitida, e isso aqui, olha o destaque, responsabilizando os pais de família, a que ensine aos seus filhos a palavra de Deus, não de terceirizar a responsabilidade ao professor da escola dominical, à tia do departamento infantil, ao pastor e assim por diante, mas assumindo a responsabilidade de dentro de casa, deitando, levantando-se, andando pelo caminho, falar a palavra.
Inculcar é uma das expressões utilizadas também, e aqui a expressão também intimar, não é só falar, é como que colocá-lo diante de uma situação em que ele se veja obrigado a viver a palavra de Deus. Por que essa expressão, intimado, quase que fazendo com que ele se sinta obrigado? A gente precisa entender o contexto em que tudo isso está sendo dito. E aí eu vou retroceder a um contexto mais amplo, o contexto do porquê o livro de Deuteronômio foi escrito. Livro esse, quem está estudando agora, nesse exato período conosco, a Pentateuco, no curso básico, vai estar mais fresquinho na memória. Muitos aqui já estudaram conosco Pentateuco, talvez vai lembrar disso aqui que eu vou lhes dizer. O livro do Deuteronômio, que é o último do Pentateuco, ou da Torá, como é chamado em hebraico, o livro em hebraico chama-se Devarim, que significa palavras. E o objetivo da escrita deste livro é justamente trazer uma repetição da lei. Se eu fosse definir o livro de Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio? É uma repetição da lei. Moisés simplesmente repete o que já havia dito em Êxodo e Levítico, de forma resumida e mais objetiva, mais direta, mais franca. E aí a próxima pergunta que naturalmente nós devemos responder é: por que da necessidade de se repetir mandamentos? Por que da necessidade da repetição da lei? De tornar a dizer aquilo que há não tanto tempo atrás já havia sido dito? A resposta também é simples. Se nós nos lembrarmos que Deuteronômio está sendo dito, porque Deuteronômio, irmãos, embora para nós seja um livro, ele na prática é uma pregação. Deuteronômio é um grande sermão, é uma mensagem, grande sim, mas é uma pregação. E essa pregação está sendo direcionada a um povo que basicamente não ouviu lá atrás a lei. Por quê? Porque o povo que ouviu lá atrás, 40 anos antes, aonde estão agora? Sucumbidos ali no deserto. E por que é que eles foram mortos ou sucumbiram no deserto? Pela inobservância à lei do Senhor. E agora Moisés está dizendo à nova geração: veja bem o que vai acontecer com vocês se vocês tratarem a palavra de Deus como vossos pais trataram. Veja bem o que vai acontecer com vocês se vocês entenderem e viverem de qualquer maneira a lei de Deus. Olha aí a experiência tão perto de vocês, vossos pais, avós, toda a geração passada sucumbiu porque não obedeceu a palavra. Então a lei é repetida para que a nova geração possa ter acesso direto à revelação que foi entregue também de forma direta à geração passada, para que não tenha desculpa caso venha a desobedecê-la, para que não tenha desculpa caso venha a cometer o mesmo erro. E aí está então a razão pela qual às famílias, aos pais de famílias é dada essa responsabilidade. Olha, os vossos pais falharam e morreram. Agora a responsabilidade está com vocês. Se vocês falharem como pais, as próximas gerações perecerão. Irmãos, é claro que nós não vamos aqui lidar com o Pentateuco, a história de Israel, mas o fato é que passada essa geração, a geração seguinte, pós-Josué, que foi a de Juízes, pereceu também, porque não valorizou a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, fica enfatizada a importância de valorizarmos, praticarmos, vivermos e ensinarmos, a começar pelos nossos, os próximos a nós. Seguindo adiante, aí para nós concluirmos então, irmãos, esse capítulo, eu vou apenas resumir aqui os efeitos da Bíblia em nossa vida. Quais são eles? Claro que são muitos, diria até incontáveis, mas apenas aqui citando, a Bíblia tem como efeito prático na nossa vida dar-nos sabedoria, tem também como efeito prático nos dar orientação segura, uma direção certeira. Ninguém que toma decisões baseados na palavra de Deus vai cometer erros. Até pode aos seus olhos parecer erro, mas pode ter certeza que se você está agindo em conformidade com a palavra de Deus, não é que você está vivendo em erro, é que na verdade você ainda não entendeu o caminho pelo qual Deus está te guiando.
Tem isso também. Você propõe a seguir um caminho, consulta a Bíblia, ela te leva por outro. Aí você tem aquela resistência porque na verdade você não queria seguir aquele caminho. Mas na verdade porque você ainda não entendeu o plano sublime de Deus, que é sempre superior ao nosso. De maneira que eu repito, se você tomar decisões guiado pela palavra de Deus, jamais cometerás erro. A Bíblia nos dá consolo necessário em momentos que necessitamos. A Bíblia nos dá provisão de salvação. Aliás, não há salvação em outro livro, senão na Bíblia, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, a salvação está na revelação da palavra de Deus e, consequentemente, a Bíblia há de nos levar ao lar celestial. Então, irmãos, como não dar o máximo valor ao livro que é não apenas o passaporte, a passagem, o visto, a Bíblia é tudo isso aí, todo o conjunto que nos garante essa viagem ao nosso destino eterno. Imagina, você vai fazer uma viagem e você larga o passaporte por um lado, não sabe onde botou, a passagem você também não sabe onde está. Aonde você acha que vai chegar assim? Chega lá no guichê e tenta explicar isso pro atendente lá: eu não perdi meu passaporte, a passagem não sei onde está. Você vai ver se você vai embarcar em algum lugar. Você não vai a lugar nenhum. Então como é que você quer embarcar para o céu se o único passaporte passar é a Bíblia e a gente a trata às vezes também de forma irreverente? De maneira que fica aqui então essa recomendação, né? Como Moisés fez ali em Deuteronômio, essa recomendação a mais, que eu sei que todos tratam a Bíblia na mais alta relevância para a sua vida espiritual, moral, etc. Apenas endossando. Fechando esse capítulo, irmãos, que faltou fechar na semana passada, vamos aí à conclusão, página 28. Tem você lido regularmente a Bíblia? Me responda aí, sim ou não? Não deu nem para sair ali na... Perguntar de novo, tem você lido a Bíblia regularmente, sim ou não? Sim! Eita glória! É hora de nos voltarmos com mais empenho e amorosa dedicação ao livro de Deus. Os que diariamente leem a Bíblia são mais sábios e acham-se melhor preparados a fim de enfrentar as lutas e dificuldades que nos juncam o cotidiano. Leia a Bíblia, guarde-a no coração, faça dela a sua regra de vida prática. Isso mesmo, não a tenha como mero livro de teorias. Viva a Bíblia e deixe a vida do seu autor fluir em você. Amém? Fechamos então esse capítulo. Vamos aí ao próximo, irmãos. Capítulo 4. Vamos passar a falar, a partir deste momento, sobre... lembrando aí, estamos na disciplina que versa sobre a teologia prática, as disciplinas da vida cristã. Vimos já a comunhão com Deus, a oração, a leitura devocional da palavra, e aqui está agora o serviço cristão. Não dá para ter uma vida espiritual autêntica sem que esta vida não possa ser uma vida de serviço a Deus. Uma vida cristã autêntica é uma vida de serviço a Deus, de dedicação a Deus. E não só aquela dedicação intra-templo, tá? Não é aquela dedicação intra-templo, dentro do templo. E tem aqueles que ainda é mais intro ainda, né? Não é só intra-templo, tem que ser altar. Se não for altar também acha que não é serviço. Não, serviço cristão vai além. Sabemos e veremos uma vez mais. Trabalhar para Cristo, como a Bíblia o requer, significa tributar-lhe, em obras sacrificiais, toda a nossa afeição e amor. Ao discorrer sobre a importância do serviço cristão, o saudoso, pastor inglês, grande comentarista bíblico, Matthew Henry, mostra-se mais do que claro, faz-se categórico e firme. Se o trabalho é feito em nome de Cristo, a honra é devida ao nome dele. O serviço cristão é
imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Sem ele, pode haver até religião. Olha aí, irmãos, cristianismo autêntico? Não. Perceba, não dá essa história de crente de banco, isso não existe. Jesus não salvou ninguém para ser crente de banco. Agente secreto do reino de Deus, crente 007, o crente mar morto, e aí vai os sinônimos. O que é o crente mar morto? Mar morto, irmão, só recebe, né? E tudo que cai por lá morre mesmo, não vai mais para lugar nenhum. E tem que ser rio, passa por nós e segue o fluxo, abençoa outros, vai adiante. Por isso que eu tenho tido como lema já há mais de uma década ensinando, e hoje falava com um dos nossos alunos que aqui estão, e eu tenho dito isso há mais de uma década, e repito, tudo que vocês aprendem aqui não retenham, passem adiante, sem a necessidade sequer de citar a fonte. Não tem a menor pretensão de ser citado, desde que seja levado adiante o que vocês estão aprendendo. Esse é o objetivo. Aprendeu aqui, não guarda, encerra dentro de uma caixa, a caixa debaixo da cama. Só aprendi isso aqui. Passa para frente, irmão, passa para frente. Os irmãos sabem aqui, todos os materiais que a gente usa, slide, está tudo disponível, seja de qual seminário for, de qual curso for. Tem casos até que pessoas que nem curso conosco faz. Me contactam, eu queria aqueles slides para ministrar lá, eu não sei, vai, meu irmão, leva a palavra de Deus para lá, está aqui, ó. Podemos prender ela não, vai adiante. E eu tenho aprendido, quanto mais eu dou para lá, e agora, Deus, não, então toma mais aqui para você, ó. Aí vai chegando coisa nova para a gente também, então leva adiante, irmãos, passa para frente, é imprescindível, serviço cristão precisa ter, aliás, cristianismo autêntico precisa ter esse serviço. Se nos voltarmos aos Atos dos Apóstolos, constataremos, os primeiros cristãos avultaram-se já nos primeiros ardores do dia de Pentecostes como a mais autêntica comunidade de serviços ao Senhor. Que jamais nos esqueçamos desta característica do cristianismo primitivo. Tem você se esforçado pelo reino de Deus? Quantas almas já ganhou este ano para Jesus? Ou nos últimos 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Enfim, você contribui para a obra missionária e para o serviço de assistência social? Lembre-se destas palavras de Agostinho. Eu grifei aqui no meu material, você deveria grifar no seu. Olha o que diz Agostinho. Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. No final das contas, quem é o beneficiado? É você. Irmão, você tinha que encher a boca igual aqueles assim que está com, não sei, com as batatas na boca, um ovo cozido dentro da boca, encher bem a boca para falar, sou servo de Deus. É para encher a boca mesmo, irmão. É para se orgulhar, no melhor sentido da palavra, ter aquela estima elevada, sou servo de Deus. Não é à toa que você vai ler apóstolos como Judas, apóstolo Judas, lá o que escreveu a epístola no final, apóstolo Tiago, também o escritor da epístola que lhe leva o nome. Ambos eram meio-irmãos de Jesus, mas leia lá a saudação de apresentação deles. Tiago, servo de Deus, está lá. Por que não? Meu irmão, convivente, filho da mesma mãe, aliás, do mesmo pai, né? Aliás, irmão por parte de mãe, do mesmo pai não, confundi aqui agora, perdão aí. Eu não vou fazer edição não, você entendeu? Então é isso mesmo, por parte, meio irmãos, mas o que eu estou querendo aqui enfatizar é justamente o fato de que o orgulho, como eu estou dizendo, o orgulho no sentido de ter aqui aquela alegria, eu sou servo de Deus, servo de Deus. Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve. Mas afinal, o que é serviço cristão? Olha aqui, deixa eu apresentar aqui alguns slides rapidinho. A vida cristã só faz sentido neste mundo quando servimos a Deus e ao próximo em perfeito amor. Tem até uma frase muito popular, né, que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Mostrando que a finalidade última da vida do verdadeiro cristão é serviço. É serviço.
Porque, irmão, para a gente ter aqui um raciocínio muito prático, extremamente prático, se não tivesse por objetivo último o cristão, no ponto de vista divino, o serviço, na prática seria assim: levanta a mão para Jesus, aceita Jesus, morre na hora, vai embora. Levanta a mão, aceita Jesus, puf, morre e vai embora. Por que a gente não morre e não vai embora? Porque Deus quer que a gente fique aqui para servir. Fica aí para servir. Quando você vai ver tantos que receberam um milagre, e aí, agora o que eu faço? Agora você volta lá para o lugar de onde você veio e se anuncia para aquela turma toda lá o que eu fiz na sua vida. O objetivo é esse: o gadareno, não, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar aqui onde o diabo te humilhou, aqui onde o diabo fez de você capacho dele, e você vai mostrar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. É isso aí. Depois, quando você cumprir a sua missão, aí você parte. Então a missão é essa: anunciar, servir. Então, enquanto nós não servimos, não faz sentido a nossa vida. Eis a pergunta: o que é serviço cristão? Aqui tem um conceito, a gente vai ler um pouquinho mais, mas um primeiro conceito aqui. É o trabalho que consagramos a Deus, visando a expansão de seu reino até os confins da terra, no poder e na unção do Espírito Santo. Uma definição primeira aqui. Prosseguindo aí no nosso material, estamos na página 29. Alguém afirmou certa feita que nada há sem importância no serviço de Deus. Aos olhos do rei, tanto é importante aquele que leva o evangelho aos tribais das selvas amazônicas, como aquele que se põe a falar da mensagem da cruz ao vizinho. Acham-se ambos comprometidos com o serviço cristão. Definição aí está. Serviço cristão é o trabalho que, amorosa e voluntariamente, consagramos a Deus, visando a expansão de seu reino até os confins da terra, no poder e na unção do Espírito Santo, sem jamais descurar de nossas obrigações assistenciais. A palavra serviço, segundo o dicionário bíblico Strong, deriva da palavra grega diaconia. Essa palavra te lembra alguma coisa? Diaconia. Essa palavra diaconia é a palavra grega para serviço. Então, quando a gente fala diáconos, a gente está falando servos. Diaconia, serviço. Mas dá origem à mesma palavra que vai para ministro também, que também é trabalhador, servo. A mesma significa, entre outras coisas, veja aí, serviço, ministério. Ministério é a mesma coisa, é serviço, é trabalho. Especialmente daqueles que executam os pedidos de outros, ou ainda, serviço daqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam, promovem a religião entre os homens. Num determinado sentido, o serviço cristão é conhecido igualmente como serviço divino, nome este adotado pelas igrejas reformadas para designar as celebrações realizadas durante o culto em adoração a Deus. Até comentei em outra ocasião que ainda em alguns países, principalmente de língua inglesa, o termo para culto é esse: serviço. Aqui está serviço divino, é o serviço prestado a Deus. O culto é um serviço que prestamos a Deus. Então a gente tem que entrar nesse ambiente com a mente de servo. Que serviço eu vim a prestar aqui? Que tipo de serviço eu vim apresentar a Deus? Essa deve ser a mentalidade de servo. A diaconia, como designação que emprestamos ao serviço cristão, envolve não apenas o clero, mas a todos os cristãos. Aqui o termo clero significa os ministros consagrados, pois todos nos achamos obrigados a prestar, como servos de Cristo, nossos mais solícitos préstimos a socorrer primeiramente aos domésticos da fé e depois aos que se acham especificamente necessitados de assistência social. Todavia, a diaconia, em seu sentido mais literal, constrange-nos tanto a assistir, e esse assistir aqui não é o verbo de ficar vendo, olhando, assistindo, mas de prestar assistência material aos nossos semelhantes, como também a proclamar-lhes com a autoridade divina a palavra de Deus, seja evangelizando, seja adorando ao Deus único e verdadeiro. O crente sempre está espiritual e fisicamente envolvido com o serviço cristão.
Tem você se dedicado à obra de Deus? Eis aí a questão. Tem você estado envolvido com a obra de Deus? Eu vou dar uma adiantada aqui, só ler esse slide que eu coloquei. Moralmente, o cristão é chamado para a santidade. Dinamicamente, ele é chamado para o serviço. Por quê? Porque a vida de santificação ela está intrinsecamente relacionada com a vida de serviço. Nós nos santificamos à medida que nos dedicamos a Deus. O conceito de santificação é este: é se afastar do mundo, mundanismo, pecado, a corrupção do mundo e se dedicar para Deus e para a sua obra. Então, se um cristão, entre aspas, aí, porque pela metade, ele se aparta do pecado, mas ele não se dedica a Deus, não se apresenta para a obra, para o serviço de Deus, ele não está sendo um cristão pleno, autêntico. Ele não está também vivenciando a santificação em sua plenitude, porque santificação, repito, é afastar-se do pecado. Isso é fundamental, imprescindível, mas é o dedicar-se para Deus e para a sua obra. A santificação é a separação para uso exclusivo de Deus. Então, alguém que se separa, se afasta do pecado, mas não se dispõe a ser usado por Deus para aquilo que Deus deseja usá-lo, volto a dizer, ele não está vivendo a plenitude da santificação. Então, esse conceito aqui, ele é perfeito. Nós somos chamados moralmente à santificação, se fala da parte de apartar-se do pecado, mas essa santificação ela é dinâmica, e a dinamicidade dessa santificação é percebida à medida que nos envolvemos com a obra de Deus, com o serviço que prestamos a Deus. Então, tentar fazer qualquer trabalho para Deus, sem oração, por exemplo, aqui já é um outro ponto, é inútil, como tentar lançar um satélite com um estilingue. Quem vai servir a Deus também precisa fazê-lo do jeito de Deus, dedicando a sua vida a Deus, em oração, em consagração, porque se for fazer a obra de Deus e não for do jeito de Deus, é inútil, é desprovido de qualquer direito, vamos dizer assim, de recompensa, de galardão. Ainda fazendo essa conexão de serviço e oração, orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Está aí os respectivos autores das frases que estou aqui compartilhando. A pessoa ora. Aliás, orar já é um trabalho, sim é. Mas se a pessoa ora e não se apresenta ao trabalho, é como se estivesse zombando de Deus, porque na oração, muitas vezes ela diz que está aqui, estou ao seu dispor, me entrego, me rendo, mas na hora da prática não se apresenta. Então é praticamente uma zombaria. Está faltando este casamento entre as palavras e a prática. Se você diz na sua oração a Deus que você se dispõe a trabalhar e não trabalha, você está zombando. E se você trabalha sem orar, você está querendo o quê? Que os méritos do seu trabalho seja seu? Você está querendo o quê? Dizer que você consegue fazer alguma coisa de Deus para Deus sem depender de Deus? Isso é a mesma coisa que querer roubar a glória de Deus, tocar na glória de Deus e roubar. Algo também muito perigoso. Robert Murray McCheyne. Oh, como é doce trabalhar o dia todo para Deus e então deitar de noite debaixo de seu sorriso. Que cobertor gostoso, hein? O sorriso de Deus. Você deitar e ter aquela consciência. Tudo que Deus queria que eu fizesse para Ele hoje, eu fiz. Cumpri a minha missão. E aí poder dormir o sono do justo. Isso aqui, estou trazendo várias frases, hoje eu vou trazer bastantes aqui de reflexão, dentro dos pontos que estamos abordando. Se eu parar aqui um pouquinho, vamos voltar no material, falar aqui de bases doutrinárias do serviço cristão, e aí eu
claro, se são bases doutrinárias, elas devem estar fundamentadas na Bíblia. Se estão fundamentadas na Bíblia, estão distribuídas entre Antigo e Novo Testamento. E aí, para resumir, nós vemos muitos homens, estou generalizando, não apenas dizendo homem no sentido do gênero masculino, humanidade, trabalhando para Deus no Antigo Testamento, se dedicando de diversas formas, como profeta, como sacerdote, como rei, como juiz, de outras maneiras, como profetisa, cumprindo a sua missão, que por Deus foi designado de tantas formas, às vezes até no trabalho simples, cotidiano, secular. Por exemplo, Adão e Eva glorificavam a Deus simplesmente quando lavravam a terra. Deus colocou eles lá e disse: lavra a terra. Estão lavrando, estão obedecendo a Deus, estão glorificando a Deus em obediência. Então, até no serviço secular, assim, fazendo essa separação do serviço que a gente presta a Deus no santuário, mas também Deus é glorificado quando agimos na consciência de que estamos fazendo para honrar a Deus. No Antigo Testamento temos muitas experiências, temos muitos textos, eu não vou aqui nominá-los. E no Novo Testamento de igual modo, começando pelo principal exemplo que temos, o próprio Senhor Jesus. Ele desceu do céu, deixou o resplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, sabia que estaria só, sabia que estaria ferido no Gólgota para dar a vida por nós, porque ele fez amor, não é? Se não for amor, você já identificou a letra da canção aí, né? Mas não só por amor, por obediência também, por obediência. Ele estava cumprindo uma missão. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência, o serviço que Jesus prestou aos céus, ao Pai, o conduziu ao Calvário, o conduziu ao madeiro. No Novo Testamento nós temos a maior de todas as experiências de obediência, de serviço, que é Jesus. E os outros apóstolos, missionários, enfim, nós temos base bíblica para o serviço cristão. Vamos falar agora então aí dos objetivos do serviço cristão. Quais são os objetivos? Deixa eu continuar mostrando aqui alguns slides antes de ler. Estava falando aqui, fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação em tudo que somos chamados a fazer a serviço do Evangelho. Então, às vezes, nós, humanos, terrenos, somos inclinados à comparação. E aí nós comparamos o serviço que eu presto, eu comparo com o serviço que o presbítero Ronaldo presta, o serviço que o pastor Elias presta, ou que um outro membro, um outro obreiro presta a Deus, e a gente vai fazendo a comparação. E aí nós, humanos, terrenos, a gente vai concluindo erroneamente quem é que serve mais, quem é que trabalha mais, quem é que dedica mais, quem é que, se fosse estabelecido um pódio, enfim, é uma sensação extremamente carnal, que caracterizava inclusive a vida dos primeiros discípulos. Volta e meia, a conversa entre eles era sobre quem era o maior. Estava lá, servia Jesus, tinha 5 minutinhos de folga e aquele assunto que a gente estava, e aí, quem é o maior, quem é o maior? Ó, Jesus está chamando, vamos lá para outro lugar. Aí tinha mais uma folga, então, aí a gente estava falando, quem é o maior, quem é o maior? Volta e meia eles voltavam nessa carnalidade, comparação, quem é o maior? Eu tive com ele quando ele fez isso, eu tive lá, ele só chamou eu e mais não sei quem para casa ali, lá era, não, eu sou maior, eu sou maior. Isso é coisa terrena, é carnal. Se Deus fosse medir aqui a qualidade do nosso serviço, é claro, Ele vai sempre avaliar, Ele que é o juiz, é Ele que é o avaliador, é Ele que dá o seu modelo de qualificação do serviço. E esse aqui é o fator preponderante, ó. Fidelidade. 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 Um exemplo, se Deus me manda
pregar o evangelho em 10 países fechados aí. Ó, eu quero que você vá pregar minha palavra na Coreia do Norte, no Irã, no Iraque, na China, na Ucrânia. Meu Deus, aí me dá 10 países, aí eu vou em 9. Aí você fala, meu Deus, o homem é bruto, o homem é tremendo, ele foi... E aí Deus a outro diz, eu quero que você atravesse a rua e pregue para aquela mulher ali. E a pessoa foi e realizou. Deus só pediu isso. E a pessoa cumpriu exatamente o que Deus pediu. Ela foi 100% fiel no que foi demandado dela. E o que foi demandado 10 e foi 9, foi 90% fiel, se a gente fosse qualificar dessa forma. Deus não vai te julgar, eu mandei ele a 10 e você só foi do outro lado da rua. Não, 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 eu só fui do outro lado da rua porque eu fui enviado lá. Eu fui obediente, fiel naquilo que me foi ordenado. Então, essa é a primeira obrigação em tudo que somos chamados a fazer. Fidelidade. Eu não devo ficar preocupado, mas o outro foi lá. Não, Deus mandou ele para lá. A mim Deus mandou aqui. Então eu tenho que me preocupar em fazer o que Deus me mandou fazer aqui. Meu foco tem que ser esse aqui, a minha visão tem que estar aqui, o meu coração tem que estar aqui, não devo me preocupar com o outro lá tem uma outra demanda que Deus fez para ele, uma outra exigência e por aí vai. Então a gente tem que estar sempre preocupado em ser fiel ao que Deus pediu de nós e não querer comparar o que Deus pediu ao outro, porque naquele dia da prestação de contas, ele não vai perguntar por que eu não fiz o que o pastor Elias fez. Por que você não fez o que ele... Não, porque ele me pediu outra coisa. E ao pastor Elias outra, e ao outro obreiro, e ao irmão, a irmã, ao jovem, outra coisa. A gente vai ser exigido sobre o que nos foi, ou seja, nós vamos ser avaliados pelo que nos foi exigido. Então a fidelidade é o critério. Olha, essa frase aqui também me impactou, e por isso eu trouxe aqui para compartilhar. Pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante quanto pensar que pode fazer tudo. Às vezes a gente tem como um sinônimo de humildade, dizer que não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Mas você sabia que ficar com essa desculpa o tempo todo quando Deus diz que você deve fazer, isso chega a ser afrontoso. Chega a ser afrontoso. Se Deus... É como se você estivesse dizendo que Deus... E você tem experiência na Bíblia de pessoas que, de forma indireta, quiseram dizer que Deus é que estava errado. Não, Senhor, não sou eu não, manda outro, eu não posso, eu não tenho. E Deus não sabia disso? Obrigado por me dar essa informação, quase que eu... Se você não me avisa que você não é capaz, olha que besteira que eu ia fazer. Obrigado, viu? Eu vou te dar um galardão só por ter me avisado. Não sabia disso. Isso não existe, irmão. Claro que Deus sabe. Ele tá te chamando, apesar de saber da sua incapacidade. E eu diria, principalmente por causa dela, para que no final a glória seja dele. Porque aí sim seria arrogância demais você começar a realizar algo para Deus, consciente de que não é capaz, e depois de ter realizado, você olhar para trás e querer o elogio por aquilo, querer a glória por aquilo, que você o tempo todo sabia que não era capaz. Você só pode concluir que foi realizado porque Deus fez através de você. A glória é toda dele. Então essas desculpas, irmão, cuidado com essas desculpas, né? É uma forma de dizer que Deus está equivocado, que Deus está... Não faça isso. Se Deus está escolhendo você para algo, realize. Ele sabe o que está fazendo. Se comprometa. Tem uns que ficam naquela de ficar pedindo o tempo de confirmação. Me confirma então. Então confirma. Então confirma de novo. Tem gente que está já não sei quantas confirmação aí. Não sei quantas confirmação. Está lá o Gideão. Senhor, eu sou o menor da casa, da minha tribo é a menor, meu pai é o menor, eu sou o menor dos menores. Meu Deus, tremendo. Você é o menorzinho, Pois é. Mas eu escolhi você. Aí lá vai o Gideão. Aí começa esse tal de pedir confirmação.
Não, Senhor, e tal, se é o Senhor mesmo, essa noite eu vou botar um velo de lã do lado de fora, e aí o orvalho vai cair, a terra toda, a grama em volta vai estar molhada e o velo vai estar seco. Olha que coisa tremenda, no outro dia está tudo molhado, ele pega lá o negócio, lã sequinha. E aí, está contente? Não, não estou não, agora vai ser diferente. Vai estar o velo molhado e o resto tudo seco. Aí Deus vai lá e faz, a segunda vez. Confirmou. Aí então tá bom, agora eu vou para a batalha. Não, agora você não vai não, agora também eu vou te testar 2 vezes. Primeiro você vai... Vamos voltar para cá. Você gosta de testar Deus e não gosta de ser testado por Deus, né? Então olha lá, cuidado, você que já está no 10º teste aí, hein? Quando começar Deus também, agora eu vou te testar 10 vezes também. Compartilhe hoje, sua salvação compete a Deus, o serviço dele compete a você. É claro, nós não devemos entender isso aqui apenas do ponto de vista aqui de um viés calvinista. A salvação depende só de Deus. Sim, ele é o agente da salvação. Ele é o autor da salvação. Não há salvação fora dele. Sem ele não há salvação. É ele quem salva. A nossa parte é confiar e somos salvos pela graça. Então, nesse sentido, a salvação compete a ele. Porque não há o que nós possamos fazer para ser salvo. Isto é um trabalho de Deus e que já foi realizado por intermédio de seu Filho Jesus. Agora, o serviço dele compete a nós. Anjos queriam fazer, não foi dado a anjo a autorização de fazer, compete a nós. Deus quer fazer através de nós. Vamos lá então, eu disse que ia falar aqui agora sobre os objetivos do serviço cristão, para a gente encerrar já esse capítulo e irmos aí ao intervalo. Mostrando sempre um invulgar zelo pelo serviço cristão, afirmou J.H. Jowett, J.H. Jowett, é assim mesmo? Aí, ó. O ministério que nada custa. Ó, irmão, isso aí é para você riscar também, ó. O ministério que nada custa, nada realiza. Poderia alguém discordar do irmão Jowett? Os objetivos do serviço cristão na difusão universal do Evangelho de Cristo são muito amorosos e abrangentes. Aliás, é impossível o serviço cristão sem o amor de Deus. Quem realmente ama a Deus, adora-o em espírito e em verdade. E quem ama realmente ao próximo, faz-se tutor de seu irmão. E aí temos então, adorar a Deus. Primeiro, esse tripé aqui, né, dos objetivos do serviço. Adorar a Deus, aliás, não é um tripé, né? Pregar o Evangelho, não é um tripé. Exercer o magistério eclesiástico e, por último, eu coloquei aí, visitar os santos em suas necessidades. Será que preciso de uma carteirinha de pastor para adorar a Deus? Isso é serviço cristão. Será que eu preciso ser consagrado para pregar o Evangelho, para exercer o magistério? Magistério, professor da escola dominical, professor de alguma classe que seja, ensinar, visitar os santos nas suas necessidades. Será que eu preciso ser um evangelista, um presbítero para poder visitar um necessitado? Ir numa casa de recuperação, ir num presídio, ir num hospital, ou mesmo na casa de alguém que está necessitado e fazer-lhe uma visita amorosa, ali representando o Senhor Jesus? É claro que não todos podemos servir a Deus, todos. Vamos aqui rapidinho desdobrar, eu vou ler alguns parágrafos destacando esses pontos aqui. Em primeiro lugar, adorar a Deus. O autor do Apocalipse registra esta vocação, a fim de que todos adoremos a Deus na beleza de sua santidade. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, e adorai-o, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não há trabalho tão sublime como adorar a Deus.
Na língua inglesa, aliás, a palavra culto traz representado em si o sentido de adoração divina. Service significa tanto o culto que elevamos a Deus, quanto o préstimo, obséquio ou ocupação que nos introduz no serviço divino. O verdadeiro cristão cultua a Deus, consagrando-lhe todos os préstimos e obséquios, ocupando-se integralmente na seara do Senhor. Matthew Henry jamais deixou de priorizar o culto divino. A adoração liberta a personalidade, conferindo uma nova perspectiva à vida, integrando-a às diversas maneiras de viver. Ela ainda traz à vida as virtudes da humildade, lealdade, devoção e retidão de atitude, renovando e reavivando o espírito. Deixa eu voltar aqui para depois. Segundo, pregar o evangelho, segunda forma de servir a Deus. Deixa eu pular o primeiro parágrafo, vamos ao segundo parágrafo aí. A igreja que não evangeliza não experimentou ainda a beleza do serviço cristão. Portanto, somos constrangidos a demonstrar o amor de Deus, proclamando Cristo a todas as nações. No desempenho de nossa tarefa evangelizadora, lembremos-nos da recomendação de J. Blanchard: não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. Você percebe essa frase que deu início aqui na nossa leitura, a igreja que não evangeliza? Eu li certa feita, agora não vou me recordar exatamente o autor da frase, mas muito impactante também, que diz que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Se uma igreja não tem compromisso de evangelizar, é porque na verdade ela ainda não entendeu o evangelho. Ela está precisando ser evangelizada, está precisando entregar a vida a Jesus, aceitar a Jesus e entender o que é evangelho. E às vezes esta tem sido a realidade, irmãos, do nosso tempo, de pelo menos aí 3 décadas para cá, ou seguramente 2 décadas para cá, nós temos tido muito trabalho para evangelizar crente. A igreja às vezes não pode se dar tanto ao luxo de sair ao mundo e ganhar o pecador, porque ela demanda muito tempo ganhando os pecadores que estão aqui dentro, evangelizando o povo aqui dentro, discipulando. Leva-se muito tempo para discipular crentes que já estão na igreja 1, 2, 3, 5 anos, ainda não entenderam o evangelho, ainda não estão vivendo o evangelho, simplesmente aderiram a uma instituição, simplesmente se membraram a uma instituição, mas não fazem parte do exército de Cristo, não estão vivendo o evangelho. E aí volta e meia, ele vai, desvia, volta, vai, volta. Irmãos, você consegue ter uma ideia, um cálculo, por mais superficial que seja, mas você consegue ter uma noção do número de desviados que nós temos. Eu não vou falar no Brasil, não vou falar no Espírito Santo, vamos falar no nosso perímetro aqui, Vila Velha. Quem não conhece aí uns 10 desviados? Cada um de nós aqui conhece uns 10 desviados. E aí? Ou seja, nós às vezes não podemos, devemos, essa é a verdade, devemos levar o evangelho ao mundo, mas nós estamos aí ainda com essa demanda muito grande daqueles que estavam conosco, que sai e estava aqui, e sai, você tem que ir até ele, visitar, e convida, e traz, e volta para Jesus, e sai de novo, e lá vai, e tal, e aí fica esse rodízio, e às vezes a gente não consegue avançar. Alguns missiólogos, eles, em certa medida, eles ponderam, eles levantam essa questão: por que é que algumas pessoas podem ter o direito de ouvir o evangelho 10, 20, 30, 40 vezes e algumas pessoas não têm a oportunidade de ouvir nenhuma? E essa é a realidade. A igreja está tendo que pregar várias vezes para as mesmas pessoas, enquanto muitos sequer ouviram uma única vez o evangelho. A gente precisa considerar essa questão também. Exercer o magistério eclesiástico
O serviço cristão envolve de igual modo a educação cristã. Atentemos a esta recomendação do apóstolo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por conseguinte, temos de nos dedicar ardentemente ao ensino sistemático e ordenado da palavra de Deus. A Igreja de Cristo é uma comunidade de ensino e de instrução. Já na grande comissão, somos instados pelo Senhor a evangelizar e a fazer discípulos de todas as nações. Os primeiros teólogos da igreja destacaram-se singularmente pelo magistério, haja vista Orígenes, Ambrósio, Agostinho. Por que iríamos nós descurar esta tarefa? Tem você se dedicado ao ensino das Escrituras? E aí, finalmente, a visita aos santos em suas necessidades. É o que nos recomenda o enérgico Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Veja bem, olha que resumo do que é a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Tiago resume aqui: visitar órfão e viúva e se apartar da corrupção do mundo. Se preocupar com os nossos irmãos necessitados e nos afastar deste mundo corrupto. Tem você se dedicado ao serviço de assistência social? Se você realmente adora a Deus, haverá de socorrer os irmãos em suas tribulações. Não podemos esquecer-nos de nossas responsabilidades sociais. O mesmo Deus que nos conclama a evangelizar requer ajudemos nós os domésticos na fé. Afirmou um teólogo que não podemos falar ao faminto do pão que desceu do céu, se não lhe dermos o pão que brota da terra. Você tem socorrido os mais carentes? Tem nos ajudado em suas carências? Para encerrarmos aqui essa parte e irmos aí ao intervalo, conclusão: se não nos dedicarmos integral e sacrificial e amorosamente ao serviço cristão, como nos haveremos ante o tribunal de Cristo? De cada um de seus filhos exige ele que não somente se envolva, mas que se comprometa com a divulgação do Evangelho até aos confins da terra. O Senhor Jesus foi, em todas as coisas, um singular exemplo de serviço. Por que, então, como seus discípulos, não nos dedicamos também ao serviço cristão? Então, com essa pergunta, nós encerramos aqui a primeira parte da aula. Vamos aí ao intervalo. Aqui já lemos a conclusão e, na sequência, retornaremos para falar sobre o testemunho cristão. De volta aí, então, irmãos. Vamos falar agora do capítulo 5, nosso material, testemunho cristão. Apenas recapitulando, estamos na disciplina Teologia da Vida Cristã, que são as disciplinas, do cristianismo vivido na prática. Comunhão com Deus, oração, leitura devocional da palavra, serviço, e agora falaremos do testemunho. Começando com esta frase que aí está no seu material e aqui também, de Thomas Brooks: a vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível de Cristo. Olha que coisa, hein? Como é que eu devo viver? Viver de forma que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, represente a nossa vida, a vida de Cristo. Neste capítulo, veremos as implicações do testemunho cristão no viver diário de quem professa seguir o Senhor Jesus. Não estamos lidando com teorias ou especulações. Ocupamo-nos com algo prático, que nos leva a proclamar o Evangelho não com meras palavras, mas com ações efetivas. Tem você vivido como cristão? Como está o seu testemunho como salvo? Pode o mundo ver Cristo em seu dia a dia? Sadhu Sundar Singh era conhecido em virtude de seu eloquente testemunho diário, como o homem que, em todas as coisas, se parecia com Jesus. Quando o missionário indiano esteve na Inglaterra, alguém chegou a comentar
está entre nós o homem que se parece com Jesus. Está aqui, irmãos. Eu vou fazer uma indicação de livro. Quem gosta de biografias, tem pessoas que gostam de ler biografias, até confesso que há um tempo atrás eu não gostava, passei a gostar. E uma das biografias aí recomendadíssima é essa aqui, biografia de Sadhu Sundar Singh. Você vai encontrar o livro, se eu não me engano, o título do livro será O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É muito fácil você encontrar esse livro por esse título, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele costumava andar descalço, longas distâncias, e por vezes os pés dele sangravam e deixavam aquela marca, aquele rastro de sangue por onde passava. As histórias tremendas. Era um indiano que nasceu de uma família muito rica, mas que professava a fé dos hindus. Depois ele se converteu ao islamismo, perseguia cristão, rasgava a Bíblia, e até que finalmente se encontrou com Cristo, tornou-se um cristão, abandonou a família, foi deserdado e dedicou-se a pregar o Evangelho, viajar o mundo pregando. Estou falando ainda no século XIX, mas pregou em várias partes do mundo, na Europa, Inglaterra, França, pregou nos Estados Unidos, mas a paixão dele era os povos não alcançados do Nepal, Himalaia, aquela parte mais complicada. Inclusive eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Eu poderia continuar falando, mas vou deixar vocês adquirirem esse livro e ler a biografia de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, o homem que se parecia com Jesus. Vou dar só um último spoiler aqui, um último, para você ficar mais empolgado. Teve uma região que ele evangelizou, que o pessoal não conhecia Jesus, e ele passou por aquela região, a caminho de um outro lugar onde iria de fato evangelizar. Então na verdade ele passou ali bem rápido de passagem, mas no tempo que ele passou por aquela aldeia, se não me engano era uma aldeia, um povoado, a forma como ele impactou as pessoas com seu tipo de vida, depois quando outros missionários vieram e começaram a pregar sobre Jesus, as pessoas dali disseram: não, nós conhecemos esse homem, ele já passou por aqui. Não, mas como assim? Não, você está falando aí essas qualidades de Jesus, a gente sabe, ele passou aqui. Esse era o Sadhu Sundar Singh, um homem que parecia com Jesus. Por onde passava as pessoas diziam que de fato era Jesus que tinha passado por ali. Esse é o testemunho. O que é o testemunho cristão? Bruno Skolimowski, que muito se esforçou pela evangelização de nossa pátria, compôs um hino que lindamente sintetiza o testemunho do salvo. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal. Que sinal é este? O testemunho cristão. A definição etimológica de testemunho é oriunda do vocábulo testimoniu, significa prova, vestígio, indício. De acordo com o vocabulário evangélico, testemunhar não é apenas contar o que nos fez Deus, pois o evangelho não é uma peça de marketing. Testemunhar implica em se pregar através do exemplo pessoal que realmente somos em tudo imitadores de Cristo. Daí temos uma outra definição teológica, vou passar por ela, seguir adiante aqui, e vamos aqui, conta-se que um missionário na Europa medieval convocou seus discípulos e enviou-os a pregar o Evangelho. Depois de fazer-lhes várias recomendações, exortou-os: agora preguem a mensagem de Cristo. Se for preciso, faz o quê? Usem as palavras. Em último caso, se for necessário, usem as palavras. Isso é testemunho, irmão. Vai e prega o Evangelho. Se for necessário, usem as palavras. Isso significa que em nosso ministério, o testemunho de vida tem de ser mais eloquente e sublime do que as palavras. Como aceitar um sermão desprovido de exemplos? Sua vida cristã é convincente? Você consegue anunciar Jesus sem abrir a boca? Ou sua vida cristã não passa de meras palavras? E aí? Como é que é o seu testemunho?
As pessoas se convencem que você é cristão pelo seu testemunho, ou você tem que pegar no bolso a sua carteirinha de membro para provar que é de fato um cristão. Testemunho cristão na Bíblia. O testemunho cristão recebe diversas designações em o Novo Testamento: luz resplandecente, santidade, zelo pelo bem, maneira de viver, exemplo de boas obras. Há ainda outros nomes pelos quais o testemunho cristão é destacado no Testamento Novo. Recomendo-lhe que o releia com toda devoção, assinalando cada passagem que o incentiva a um viver santo e irrepreensível. Se não formos conhecidos pelo nosso testemunho, jamais seremos reconhecidos pelo Pai Celeste como seus filhos. E aqui apenas um dos textos do Novo Testamento. Porque para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pedro está dizendo, Jesus é o nosso exemplo. Onde ele tira o pé, a gente coloca o nosso. Seguir as suas pisadas, seguir os seus passos. Fazer, como diz aqui um outro livro, esse já bem antigo também, mas atual na sua mensagem. O livro que traz por título Em Meus Passos, o que faria Jesus? É uma pergunta toda vez. Aliás, esse livro transformou-se em um filme também, que, se eu não me engano, tem até parte 1 e parte 2. Você consegue ver também pelo YouTube. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Toda vez tinha esse dilema. Quando a pessoa se deparava com o dilema, ele se questionava: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E aí então, de posse dessa resposta, ele tomava a sua decisão. Agia exatamente como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Quais são os objetivos do testemunho cristão? Está aqui, objetivos do testemunho cristão. O teólogo inglês John Stott, ao discorrer sobre o segredo de uma vida santa, afirmou: o maior segredo da vida santa está na mente. Não há como dissociar o testemunho cristão de como encaramos a doutrina da santidade. Os objetivos daquele dependem fundamentalmente desta. Por que disso? Porque as suas ações, elas vão responder os comandos da sua central aqui, Suas atitudes, aquilo que você vai praticar, que você vai viver, na verdade, que você vai externar por meio do corpo, são, na verdade, o que vai ser comandado pela sua mente. Então, o testemunho depende da sua mente, do que está na sua mente, do que molda a sua mente, o seu pensamento, o seu estilo de vida. Por isso, o cuidado com a mente, com os pensamentos, o cuidado com o que nos alimenta, agora que não me refiro ao alimento propriamente físico, mas o alimento espiritual, o alimento emocional, aquilo que nós colocamos para dentro da nossa alma, que é o que vai nos dar aí a robustez ou não espiritual, vai nos dar ou não músculos espirituais. Então isso é importante, ter o cuidado com a mente. Dentro dos objetivos do testemunho cristão, aí seguem-se glorificar o nome de Deus, todo testemunho tem por objetivo a glorificação do nome de Deus. Em segundo lugar, protestar contra as más obras. Então, quem testemunha como um autêntico cristão, o seu testemunho já é um sermão contra o mundo corrompido. Você prega contra esse mundo corrompido quando você vive de forma diferente desse mundo corrupto. Quando todo mundo faz uma coisa, você se nega a fazer. Todo mundo é corrupto, você não se corrompe. Todo mundo dá o jeitinho, você não dá. Todo mundo burla aquela regra, você não burla. Simplesmente por viver contrário a esse sistema caído do mundo. Você está glorificando a Deus e está protestando contra este mundo. Em terceiro lugar, agindo como luz do mundo e sal da terra. E aí, retomando aquele ponto crucial, ajudando na propagação do Evangelho. Esses 4, eu resumi aqui, peguei a suma desses 4 aqui para apresentar nos slides. Então, em primeiro lugar,
O objetivo do testemunho cristão é glorificar o nome de Deus. Quando imaginamos glorificar a Deus, o que de fato pensamos? O que é que vem à mente quando a gente fala glorificar a Deus? Será que é só o glória a Deus, glória a Deus, glorificou a Deus? Também. Dá glória a Deus com os lábios também, mas nem sempre o glória a Deus dos lábios está saindo de lábios de quem glorifica a Deus com a vida. E aí? O que é então? Nossas palavras, pelo que cantamos, será que é o hino que se canta? Ah, a pessoa glorificou a Deus, você viu que hino bonito que ele cantou? Mas será que a letra do hino cantado também corresponde à vida de quem cantou? Não faz muito tempo eu dizia lá na congregação, temos aqui alguns obreiros e irmãos de lá, vão lembrar-se bem, eu disse que tem alguns hinos, irmãos, que eu mesmo, chega a parte do hino que eu pulo lá para evitar de cantar mentira, a gente tem que ter cuidado com isso. Você sabe que essa parte do hino não corresponde à verdade, aí você está lá cantando com toda a energia, mas uma mentira. Eu dei alguns exemplos, às vezes a gente canta lá, eu quero estar com Cristo, onde a luta se... Está pedindo luta, né? Eu quero estar lá na luta, tá mesmo? Tá mesmo? Naquele lance imprevisto, você quer estar onde? Eu quero estar na frente. Meu Deus, pensa bem, irmão. Quando surgir aquele imprevisto que os outros correm para trás, eu corro para frente, eu quero estar na frente. Muito bom. Às vezes a gente tem que pensar, será que é isso mesmo? Aí vai lá cantar, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da... A letra é bonita mesmo, mas e aí? É a verdade na sua vida? Você está abrindo mão de tudo? Os prazeres, vontade, riqueza, abro mão da minha vida por ti? Vamos lá! Glorificar a Deus, o que pensamos quando falamos isso? As palavras que cantamos, ou que falamos às pessoas sobre Deus? Paulo escreve aos irmãos afirmando o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Só para analisar esse texto aqui, poderíamos usar muitos outros textos que falam de exaltar a Deus de diversas formas, que não apenas falando, verbalizando, cantando, mas com atitudes práticas, não é? Testemunho. Quando falamos que precisamos glorificar a Deus por meio de nosso corpo, o que temos que entender é que tudo o que fazemos, como fazemos, o que somos no nosso dia a dia, tem que expressar a natureza de Deus, não a nossa. Então, através do meu corpo, eu dou vida à nova natureza que está em mim, ao Espírito Santo que habita em mim. Ele vai agir nesse mundo por intermédio do meu corpo, que é dele. Então, as minhas ações, as minhas atitudes, e aí, claro, também palavras, elas devem expressar ao mundo que me cerca a natureza de Deus, a nova natureza. Glorificamos a Deus por meio do nosso corpo, quando vivemos expressando a vontade de Deus, quando lemos que não deve sair da nossa boca mentira, não devemos pronunciar palavras obscenas, não sermos hipócritas, nem egoístas, orgulhosos, arrogantes, etc. Quando temos prazer na pornografia, quando nos associamos para prejudicar alguém, quando queremos vingar alguém, quando resolvemos que nós temos condições de resolver as coisas da nossa maneira, estamos glorificando a Deus? Não, definitivamente não. Nada que seja contrário à natureza de Deus pode ser revelado em nós por meio do corpo. Por isso, precisamos manifestar o fruto do Espírito e não as obras da carne. E aí, irmão, o fruto do Espírito, ele precisa ser
materializado. Essa expressão aqui, ganhar vida, se mostrar ao mundo, através de nós, através do nosso corpo. Então, através do nosso corpo, fruto, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, amor, por aí vai. Se através do nosso corpo se manifesta a obra da carne, obviamente não estamos glorificando a Deus, porque estamos agindo de acordo com a natureza caída, de acordo com a natureza corrupta. Se agimos de acordo com a nova natureza, com a natureza de Deus, então glorificamos a Deus. Então é impossível glorificar a Deus na carne. É possível os lábios dar glória a Deus na carne, mas esse glória não chega a Deus. Esse glória não atinge os céus aonde Deus está. Se foi produzido pela carne, não chega a lugar nenhum. É igual o exemplo que a gente deu lá atrás. É tentar lançar um satélite com um estilingue. Não vai atingir o objetivo. Então, imagine. E quantos pregadores, irmãos, instigam a que se dê glória a Deus, mexendo com instintos carnais. E aí, chega lá, ó irmão, você que está aqui, aquele seu irmão que está aqui também, que falou mal de você, você vai ver ele vai para o leito e você vai glória a Deus. Ó, camarada mexeu lá na sua carne, no que há de pior em você, sentimento de vingança, de ódio, de ver o outro na lama, na pior, e ainda arranca de você um glória a Deus. Onde esse glória a Deus foi parar? Onde foi parar esse glória a Deus? Glória a Deus com o rabo de olho ainda olhando para ele. Ó. Glória a Deus. Deus não é glorificado quando agimos na carne. Hipótese alguma pode ser, jamais o será. Ainda o objetivo do testemunho cristão, protestar contra as más obras. Meditemos sobre Enoque. Aqui no que disse Judas, nos seus versículos 14 e 15, a epístola de Judas. Judas diz assim nos versículos 14, 15 e 16: para estes também profetizou Enoque. Interessante que quando nós lemos no Gênesis, nós não vemos lá nenhuma profecia de Enoque. Agora, Judas vai fazer menção ao fato de que Enoque, aquele que andou com Deus e foi arrebatado, ele era profeta. E diz que para aquela geração antediluviana, Enoque profetizou, e Enoque era o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios, de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele, contra Deus, proferiram. Estes, falando daquela geração, são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Então, Enoque aqui, ele deu um relato de como era a sua geração. Depois de Enoque veio Noé, e aí a história da arca, o dilúvio, a destruição da humanidade, exceto Noé e sua família. 8 pessoas sobreviveram àquele juízo divino sobre a humanidade. E Enoque, que é dessa época, foi arrebatado antes do dilúvio. Antes de ser arrebatado, ele profetizou um juízo. E esse juízo profetizado é o quê? Condenando as más obras da sua geração. Tudo aqui no versículo 15, dizendo que era para ser executado juízo sobre todos. E quando esse juízo fosse derramado, convenceriam, infelizmente tardiamente, como acontecerá também depois que a igreja for arrebatada. A igreja está na terra condenando as atitudes más da nossa geração. Quando a igreja for arrebatada, os juízos começarão a descer sobre esta terra, e aí então as pessoas se convencerão de que estão sendo alvos do juízo, porque rejeitaram a graça de Deus que lhes era oferecida por intermédio da igreja. Vai ser tarde demais, mas esse é o papel da igreja: testemunhar contra as más obras. Ainda é papel da igreja agir como luz do mundo e sal da terra. Vamos lembrar aí de Daniel, meditar lá em Daniel 6. Quem não lembra do episódio,
versículos 4 e 5 aqui eu quero destacar. Os presidentes, os sátrapas, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma. Aí eu destaquei aqui, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Irmão, teu inimigo procurando de todo jeito, de todo lado, de manhã, de tarde, de noite, alguma coisa contra você e chegar à conclusão de que não achou nada, os inimigos dele, nós precisamos destruí-lo. O que a gente faz? Vamos achar uma fraqueza. E cercou ele de todo lado e os inimigos reuniram e falaram: você achou alguma coisa? Eu não, e você? Eu não, e você? Também não achei nada. Isso é ser luz do mundo. Isso é ser sal da terra. E as pessoas procurarem corrupção, não acharam, porque ele é sal. Procuraram escuridão, trevas, não acharam, porque ele é luz. E aí qual foi o jeito? Pelo que esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Ele está dizendo assim: só tem um jeito, a gente criar uma lei que contrapõe a lei do seu Deus, porque eu tenho certeza que ele vai obedecer à lei do seu Deus, e aí então ele vai contrariar esta lei que nós vamos preparar. Vai ser a única forma de achar uma falha nele, e não é uma falha contra Deus, é uma falha que criaremos que vai contra a lei de Deus. Sabemos que ele vai ser fiel a Deus, e então teremos uma falha do que acusá-lo. Imagine, irmãos, a gente atingir esse nível de que os nossos adversários, não quero fazer o papel aqui do pregador que vai falando de inimigos, não, mas enfim, no caso de Daniel, tinha de fato pessoas que queriam prejudicá-lo efetivamente, mas não achavam nenhuma ocasião, porque ele era luz, ele era sal. Finalmente, o objetivo do testemunho cristão é ajudar na propagação do Evangelho. E olhem quem eu voltei aqui de novo. Já ouviu falar de Sundar Singh, ou Sadhu Sundar Singh? Ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, pois sempre caminhava sozinho, descalço, e seus pés feridos algumas vezes deixavam rastro de sangue nas trilhas por onde tinha passado. Em 1906, olha aí, ele nasceu em 1869, se eu não me engano, por aí. Sundar Singh foi ao Tibete pela primeira vez em sua vida, e este país o atraía. Por quê? Principalmente por causa da grande resistência contra o Evangelho. Então, o que empolgava ele é saber que aquele povo não gostava do Evangelho, e ele se sentia estimulado a continuar pregando lá. No final de sua vida, tentou várias vezes a travessia do Himalaia rumo ao Tibete, onde pretendia pregar o Evangelho. E da última vez, não se conteve, seguindo pela estrada do peregrino em 1929, com 40 anos, ele nasceu aí em 29, ele nasceu então em 89, né? Contra tudo e contra todos, visitou o país novamente e nunca mais foi visto desde então. Desapareceu e por mais que o procurassem, sumiu sem deixar vestígio. Sundar manifestou em si mesmo o versículo que está lá em Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Não vou falar mais detalhes dessa forma que a sua morte se deu e algumas coisas que eu estou indicando para que leiam o livro. Irmão, esse livro aí você acha até ele em PDF, para baixar aí em sites. Eu tenho certeza que é muito fácil o acesso a esse livro. E a leitura é extremamente aconselhável. Tremendo mesmo a biografia deste homem que, resumindo, se parecia com Jesus. Só isso. É o resumo da vida dele. Se parecia com Jesus. Em que consiste o testemunho cristão? Para a gente finalizar aí esse capítulo também. Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja cristã, professou: aquilo porque vivo, comunico. Ou seja, é nisso que consiste o testemunho, em transmitir aquilo pelo que vivemos.
Isso significa que no cristianismo as palavras somente têm real eficácia se estiverem acompanhadas de obras. Já imaginou um testemunho sem ação? O bom procedimento no lar é uma forma de testemunhar, e tem gente que o lar dele já testemunha contra ele, não é? Terrível quando isso acontece, né? A pessoa não tem o testemunho no lar, que é o primeiro ponto aqui. Segundo, o bom procedimento na sociedade. Isso eu vou deixar para vocês lerem depois, vista do horário. Terceiro, o bom procedimento no Estado, como um todo. Você como um cidadão, suas responsabilidades, seus direitos sim, mas os seus deveres. Como é que tem estado o seu testemunho na família, na sociedade, no trabalho, na escola, na vizinhança, no Estado como um todo, como pagador de impostos, como cumpridor das leis? Como é que vai o seu testemunho como cristão? Isso é importante. Às vezes nós temos bom testemunho na igreja, né? Entre crentes. No meio de crentes, todo mundo é crente. Mas e em outros ambientes? Como é que tem estado o nosso testemunho? Leia depois e reflita sobre esses pontos aí. Conclusão: como vai o seu testemunho? É realmente cristão? Ou não passa de discursos e palavras soltas? Não afirmou o Senhor Jesus sermos a luz do mundo e o sal da terra? Como é triste uma igreja sem testemunho. Os cristãos primitivos só conseguiram chegar aos confins da terra porque o seu testemunho precedia-os de cidade em cidade, ou seja, a fama dele chegava na frente. É igual Paulo, Silas, quando chegaram em Tessalônica, o pessoal da cidade disseram: esses que têm transtornado o mundo, chegaram agora aqui também até nós. A fama já tinha chegado primeiro. Aí lá vem aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, com a mensagem do Evangelho. Então o testemunho vai na frente. De outra forma, não haveríamos hoje o cristianismo, se esses homens não fossem comprometidos com o testemunho cristão. Vamos lá. Últimas frases aqui sobre testemunho cristão. Pega essa aí, de algum autor anônimo. Testemunhar não é algo que fazemos, é o que somos. Ou seja, testemunho é vida, é a sua vida, não é algo que simplesmente você faz, é o seu viver. Tudo no seu viver é testemunho cristão. Ainda de outro anônimo: a verdadeira característica do santo é o fato de ele fazer com que seja mais fácil para os outros crer em Deus. Facilitar o acesso das pessoas a Deus. As pessoas olharem para você e sentirem desejo de buscar a Deus, sentirem desejo de servir a Deus. A sua vida, como sal, você dá sede neles. E agora? Agora a água da vida é Jesus. Você provocar nas pessoas desejo. Quando eu ministro aula sobre as epístolas, e a gente fala, por exemplo, sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, algo que eu sempre destaco quando falo sobre a igreja de Corinto, que Paulo deixa isso claro. Olha que sério, isso aqui é aquela frase igual da aula passada, aquela frase agora para que você guarde aí e não esqueça. Principal obstáculo para o avanço do Evangelho na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Vou dar um segundo aí para você pensar. Vou repetir. O principal obstáculo para o avanço do Evangelho na cidade de Corinto chamava-se Igreja de Corinto. Por que é que as pessoas não queriam servir a Deus? Porque olhavam para os crentes de Corinto e diziam: servir a Deus é isso aí? A ponto de Paulo dizer: temos ouvido que existe no meio de vós pecados que não tem no mundo. Então o mundo olhava e falava: não, aqui no mundo a gente não faz isso não, Foi Paulo que escreveu, irmãos.
Pois você lê na Bíblia e vê se não está lá. Paulo diz, chegou ao meu conhecimento que existem pecados na igreja que não existem no mundo. Então o mundo olhava para a igreja e dizia, não, a gente é mais santo. Tem mais chance da gente subir no arrebatamento do que se a gente entrar nessa igreja aí. Pensa bem, irmão, nisso. Principal, vou dizer pela terceira e última vez, principal obstáculo para o avanço do evangelho na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Então, a verdadeira característica do santo é fazer com que aos outros seja mais fácil o acesso a Cristo, ao evangelho, o desejo de servir a Deus. O testemunho, o verdadeiro testemunho cristão ganha almas sem palavra. A falta de testemunho, irmãos, coloca quem está dentro para fora e impede quem está fora de entrar. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível e desejável. Simples assim. Qual é a sua missão? Fazer com que Cristo seja visto através de mim, seja compreendido, inteligível, entendido e desejável. Testemunhar é todo o trabalho de toda a igreja durante todo o tempo. Isso é testemunhar. É o que a igreja deve fazer o tempo todo. Não é só no culto, é o tempo todo, dar testemunho. E não é só liderança, não é só obreiros, toda a igreja o tempo todo. Isso é testemunhar. O verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo, nem o ceticismo, mas o cristão que não dá testemunho e tenta contrabandear sua própria alma para o céu. Esse é contrabandear, você sabe, é tentar fazer entrar algo em algum lugar de forma escusa, escondida, a revelia da lei, você fazer contrabando. Então o camarada está tentando levar a alma dele contrabandeada para o céu. Esse é o maior problema do cristianismo, não é o ateísmo, nem o ceticismo, mas o cristão que não dá testemunho e está tentando contrabandear sua própria alma para o céu. Testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Então veja, aí citando mais uma vez o testemunho de Sadúcio Darsing. Qual era o testemunho dele? Era parecer com Jesus. Testemunhar é fazer com que as pessoas vejam Jesus. Ou seja, é mostrar Jesus e não a si mesmo, mas mostrar Jesus através de si. Então terminamos aqui esse capítulo com estas frases. Deixa eu dizer aqui aos irmãos, na semana que vem, nós teremos então o último capítulo dessa primeira disciplina que estamos estudando. E não falta não, irmãos. Você já olhou aí qual é o capítulo? 6. Não desanima não, irmão. Vem semana que vem. Começar, já vai justificar o pastor, eu acho que eu vou passar mal. Já vou dar logo o atestado. Não, irmão, venha. Vamos ver se eu te animo aqui, ó. Então, eu acredito que nós vamos encerrar a aula na primeira parte, antes do intervalo. E aí, encerrando a aula, nós vamos ter deixa eu tirar aqui rapidinho, ter um sorteio. Vou sortear um livro. Para quem vir, né? Para quem não vir não e mandar atestado ou mandar alguém para concorrer no seu lugar. Para quem estiver aqui, aluno, matriculado, certinho, vai concorrer um livro que nós vamos sortear aqui. E vamos entregar a prova para você levar com calma, fazer, realizar e trazer. E aí na segunda parte da aula nós já vamos entrar no capítulo 1, ou pelo menos na introdução da segunda disciplina desse módulo, que é a teologia ministerial. Qual é o livro que nós vamos sortear? Eu ainda não decidi. Mas quem lembra quando eu falei aqui sobre oração, eu disse de um autor que quem quer aprender com profundidade o tema da oração não pode deixar de ler esse autor. Quem é o autor? Você lembra o nome dele? Bounds, né? E.M. Bounds ou E.M. Bounds. Tem aqui, 6 livros dele. A Arma da Oração, A Necessidade da Oração, A Realidade da Oração,
propósito na oração, homens de oração, os fundamentos da oração. Eu disse para vocês, sobre oração o homem aqui escreveu, né? Esses são alguns, tem mais. Esses são alguns. E um desses livros aí na semana que vem a gente vai trazer para sortear para um dos alunos aqui. Então, semana que vem, espero todos, e aí falaremos do capítulo 6, encerraremos, vamos fazer o sorteio antes do intervalo, e aí vamos ao intervalo e voltamos já começando com a introdução já à teologia ministerial. Vamos nos colocar sobre os pés então, orar, agradecer a Deus, mais uma vez grato a todos também, pela presença, pela paciência, compreensão. Que o Senhor a todos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez na noite deste dia, pelo privilégio que tivemos em estar na tua casa e termos ouvido e aprendido acerca de verdades profundas e importantes e necessárias de serem praticadas, vividas para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para que seja livremente, ó Pai, acessível a nossa entrada aos céus, vivendo o cristianismo autêntico, genuíno, e não apenas um cristianismo nominal e meramente de palavras. Abençoe cada um, nos ajude a vivermos apartado dos pecados, livre da contaminação deste mundo e em santificação para o serviço do Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Amém. Amém.